Estou disposto a apostar que você sabe que as abelhas polinizam nossas plantações e que algumas nos dão mel. Mas há muitos fatos fascinantes sobre as abelhas que você pode ou não ter conhecido. Fique aqui e vamos ver o que podemos aprender sobre as abelhas ocupadas. Número 14. As abelhas evoluíram de vespas carnívoras pré-históricas, que depositaram seus ovos no corpo de suas presas. À medida que as plantas florescentes evoluíram, as abelhas tornaram-se herbívoros moles, e começaram a usar colmeias e ninhos como viveiros, em vez dos cadáveres de seus inimigos de insetos. Mas as abelhas mantiveram seus órgãos reprodutivos, e substituíram os ovos por veneno para propósitos defensivos. Esses ferrões evoluíram a partir dos órgãos reprodutivos femininos, o que significa que apenas abelhas femininas podem picar. Número 13. Segundo a Wikipedia, existem quase 20 mil espécies de abelhas que zumbem em todos os continentes, exceto na Antártida. Em relação às formigas e vespas, todas as espécies de abelhas pertencem a 7 famílias biológicas reconhecidas. Abelhas variam em tamanho, de pequenas espécies de abelhas sem trabalhadores cuja picada são menos do que 2 milímetros de comprimento, para Megachile Plutão, as espécies maiores de abelhas lâmina, cujas fêmeas podem atingir um comprimento de 39 milímetros de corte. A espécie mais conhecida para nós é a abelha europeia, as abelhas que aproveitam ao máximo nosso mel e cera de abelha, enquanto também polinizam nossas colheitas. Número 12. A apicultura humana tem sido praticada há milênios, pelo menos nos tempos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Além do mel e da polinização, as abelhas produzem cera de abelha, geleia real e própolis, ou cauda de abelha. Abelhas apareceram na mitologia e no folclore, em todas as fases de arte e literatura, desde os tempos antigos até hoje, embora isso tenha ocorrido principalmente no hemisfério norte, onde a apicultura é muito mais comum. Alguns dos mais antigos exemplos de abelhas na arte são as pinturas rupestres na Espanha moderna, que datam de 15 mil anos antes de Cristo. Número 11. Uma abelha tem um par de grandes olhos compostos, que cobrem grande parte da superfície da cabeça. Entre e acima destes há 3 pequenos e simples olhos chamados oceli, que fornecem informações para a abelha sobre a intensidade da luz. Estudos sugerem que as abelhas reconhecem os rostos da mesma maneira que nós. Eles pegam partes, como sobrancelhas, lábios e orelhas, e os colocam juntos para fazer um mapa mental de todo o rosto. Ele é chamado de processamento de configuração, e os cientistas da computação tentam modelá-lo, para melhorar a tecnologia de reconhecimento facial. Número 10. O reconhecimento facial não é o único comportamento complexo que as abelhas alcançam. Eles também acabam sendo os construtores mais econômicos da natureza. No ano 36 a.C., Marco Terêncio Varrone argumentou que os favos de mel eram as estruturas mais práticas que poderiam ser construídas, fornecendo a maior resistência estrutural para a menor quantidade de material. Séculos mais tarde, o matemático grego Pappus solidificou a conjectura do favo de mel fazendo a mesma afirmação. Quase 2000 anos depois, Thomas Alves escreveu uma prova matemática de 19 páginas, que mostra que de todas as estruturas possíveis, os pentes usam a menor quantidade de cera. E não apenas os favos de mel são as estruturas mais eficientes da natureza, as paredes estão em um ângulo preciso de 120 graus, formando um hexágono perfeito. Número 9. As abelhas não são apenas uma coleção de drones. As abelhas têm diferentes personalidades, e algumas mostram uma disposição maior, ou desejo de procurar aventuras do que outras, de acordo com um estudo entomológico, realizado em 2012 na Universidade de Illinois. Isso apoia um estudo de 2011 da Universidade de Newcastle, que sugere que as abelhas exibem pessimismo, sugerindo que os insetos podem ter sentimentos. Você já conheceu uma abelha mal-humorada, ou que parecia estar procurando por uma emoção? Número 8. As abelhas são valiosas para nós no campo da medicina. A pesquisa mostra que a própolis, também chamada de cola de abelha, retirada das colmeias pode aliviar o herpes labial, aftas, dor de garganta, cavidades e até eczema. Foi demonstrado que combate bactérias, fungos e vírus. Falando de vírus, uma toxina no veneno da abelha chamada melitina pode prevenir o vírus da imunodeficiência humana ou HIV. A toxina pode abrir buracos no envelope viral protetor que envolve o vírus HIV, assim como outros vírus.
Uma vantagem adicional é que também pode ter a capacidade de matar células cancerígenas. Número 7. Eles também podem nos ajudar a combater a demência à medida que envelhecemos. Quando as abelhas envelhecem, elas fazem trabalhos que geralmente são reservados para os membros mais jovens. O cérebro para de envelhecer. Na verdade, seu cérebro envelhece ao contrário. Embora as pesquisas atuais sobre a demência relacionada à idade humana se concentrem em possíveis novos tratamentos com medicamentos, os pesquisadores dizem que essas descobertas sugerem que as intervenções sociais podem ser usadas para retardar ou tratar a demência relacionada à idade. Imagine andar de triciclo não apenas faz você se sentir jovem, mas na verdade faz seu cérebro funcionar como o de uma pessoa mais jovem. Os cientistas da Universidade Estadual do Arizona apresentaram descobertas que mostram que enganar abelhas mais velhas para realizar tarefas sociais dentro do ninho, causar alterações na estrutura molecular de seus cérebros e permanecer mentalmente competente. Embora uma intervenção social baseada nesses achados possa agora ser feita para ajudar os seres humanos mais velhos a permanecerem mentalmente conscientes, os pesquisadores esperam descobrir quais proteínas são responsáveis pelo envelhecimento reverso, para uso em futuros medicamentos terapêuticos. Número 6. As abelhas são conectadas para fazer certos trabalhos. As abelhas exploradoras, que procuram novas fontes de alimento, estão programadas para a aventura. As abelhas soldado, descobertas em 2012, trabalham como guardas de segurança durante toda a vida. 1% de todas as abelhas de meia idade tornam-se empreendedoras. Um padrão genético do cérebro as força a eliminar as abelhas mortas da colmeia. Mas o mais surpreendente é que as abelhas comuns, que realizam múltiplos trabalhos em sua vida, vão mudar a química do cérebro antes de iniciar um novo concerto. Eu acho que você pode dizer que eles literalmente mudam de ideia sobre o caminho de suas vidas. Número 5. Desde 2006, os apicultores comerciais nos Estados Unidos viram as taxas de perda de colônias de abelhas aumentarem em média 30% a cada inverno, em comparação com taxas de perdas históricas de 10 a 15%. Acredita-se que o aumento recente na perda de colônias de abelhas é devido a uma combinação de fatores de estresse, incluindo a perda de forragem natural e dietas inadequadas, infestações de ácaros e doenças, perda de diversidade genética, contaminação e exposição a pesticidas. Contribuir para essas altas taxas de perda é um fenômeno chamado desordem do colapso das colônias, no qual há uma rápida, inesperada e catastrófica perda de abelhas em uma colmeia. Número 4. Temos um bom motivo para querer proteger as abelhas, porque elas nos alimentam. Nos Estados Unidos, as abelhas representam mais de 20 bilhões de dólares em alimentos, através do seu papel vital em manter frutas, nozes e legumes nas nossas dietas. Os polinizadores silvestres nativos, como os abelhões, e os cortadores de folhas de alfafa, também contribuem substancialmente para a economia familiar. Em 2009, os benefícios das culturas derivadas da polinização de insetos nativos nos Estados Unidos foram avaliados em mais de 9 bilhões de dólares. A polinização por insetos é parte integrante da produção de alimentos nos Estados Unidos. As abelhas permitem a produção de pelo menos 90 culturas comerciais na América do Norte. Em todo o mundo, 87 das 115 principais culturas alimentares dependem de polinizadores de animais, contribuindo com 35% da produção mundial de alimentos. Algumas das nossas populações de abelhas estão em declínio. E, para nosso próprio interesse, precisamos descobrir por que e como ajudar nossos amigos polinizadores difusos a se recuperarem. Número 3. O mel foi regurgitado por abelhas centenas de vezes. Sim, delicioso mel começa como néctar das flores, líquido açucarado que dá a flores seu perfume, atrair polinizadores. Abelhas coletando-los em um órgão especializado chamado estômago de mel, e levá-la de volta para sua colmeia em pequenas cargas de 40 mg. Uma vez lá, regurgitam o néctar, e o passam para as abelhas operárias. Eles transformam o néctar fino em mel de energia densa, evaporando o conteúdo de água. Abelhas reduzir o teor de umidade no néctar até 50% para criar mel, e deglutição e regurgitando fazer néctar novamente. Como um benefício adicional, isso também adiciona abelhas e enzimas boca, mel dando propriedades antimicrobianas. Número 2.
As abelhas podem navegar pelo sol mesmo quando está nublado. Isso ocorre porque as estruturas nos olhos de abelhas, permitindo-lhes ver a luz ultravioleta, e diferenciar entre luz polarizada e luz não polarizada. As abelhas detectam o sol obscurecida por nuvens, olhando a parte do céu com a menor quantidade de luz ultravioleta. Falando de alguém que teve uma queimadura de sol em um dia nublado, eu posso atestar pessoalmente que a luz ultravioleta não é bloqueada por nuvens. E bem, uma luz é polarizada se seus comprimentos de onda viajam paralelos um ao outro. A luz solar é não polarizada quando atinge a atmosfera terrestre, mas, em seguida, começa a refratar através de todas as partículas na atmosfera, em ângulos particulares. Portanto, as abelhas podem confirmar a posição de um sol oculto, olhando para o azimuth de 90 graus. Número 1. As abelhas também podem procurar os arcos do campo magnético da Terra, e a ciência não é completamente certo como, mas provavelmente tem algo a ver com grânulos de ferro, contendo magnetite superparamagnético, que podem ser encontrados na parte da frente do seu abdômen. Células especiais em todos os tipos de organismos podem construir estruturas minerais. É como obtemos nossos ossos, e como os pássaros crescem em seus bicos. Enquanto as abelhas estão vivas, seus corpos as mantêm com um novo suprimento. As abelhas usam seu magnetorecepção, a orientar-se, enquanto a construção do favo de mel, e dizer a seus colegas de trabalho, onde podem encontrar comida.